Chegou a 16 o número de mortos em manifestações contra o governo de Nicolás Maduro, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 15 países passaram a apoiar o opositor e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que se autodeclarou ontem presidente interino da Venezuela. Vamos direto a Nova York falar com a correspondente Sandra Coutinho, ela que hoje está na sede das Nações Unidas. Sandra, boa tarde para você. O que é que a ONU diz? Boa tarde para você, Doni. Boa tarde a todos. Olha, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um apelo por diálogo para evitar que a Venezuela mergulhe no que ele chamou de desastre total. As Nações Unidas também pediram uma investigação para apurar as circunstâncias da morte de manifestantes durante os protestos contra Nicolás Maduro. Em Washington, a Organização dos Estados Americanos convocou para hoje uma reunião para discutir a situação na Venezuela. Esta semana, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, suspendeu a retirada da Venezuela da OEA e indicou o nome de um novo diplomata para representar o país na organização. Aqui nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que não reconhece o governo de Nicolás Maduro e, por isso, não vai obedecer a ordem de retirar os diplomatas americanos do país. A Venezuela tem vivido dias tensos com manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. Os confrontos entre policiais e manifestantes entraram pela madrugada na Venezuela. As manifestações se estenderam por várias partes do mundo. Na Califórnia, um grupo de venezuelanos comemorou o reconhecimento dos Estados Unidos ao presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Esta mulher disse que a situação representa uma esperança e segurança para a família que mora na Venezuela. No Peru e na Colômbia, onde vivem milhares de venezuelanos que deixaram o país, mais festa. Al presidente usurpador. Em Bogotá, este homem disse que Nicolás Maduro usurpou o cargo de presidente. A crise se agravou depois das enormes manifestações de ontem, convocadas pelo líder opositor e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo de Nicolás Maduro, que assumiu um segundo mandato depois de eleições marcadas por denúncias de fraudes. À tarde, Juan Guaidó se declarou presidente interino do país e fez um juramento em plena Praça Bolívar, no centro de Caracas. Assumo o poder executivo interinamente para um governo de transição para promover eleições livres. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a manifestação. Houve correria e alguns manifestantes atiraram pedras contra os policiais. Estes tentaram incendiar um posto de vigilância. Em Caracas também houve manifestações de apoio a Maduro. Momentos depois, o presidente Donald Trump reconheceu Guaidó como presidente interino da Venezuela. Perguntado se considerava uma ação militar contra o regime de Maduro, Trump disse que todas as opções estão sobre a mesa. Da varanda do Palácio Presidencial de Miraflores, Nicolás Maduro chamou de golpe o reconhecimento americano a Guaidó e anunciou o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Ele deu 72 horas para os diplomatas americanos deixarem o país. Em carta, Juan Guaidó fez um apelo para que os diplomatas de todos os países permaneçam na Venezuela. Países europeus também se pronunciaram a respeito do anúncio feito ontem pelo presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Vamos a Londres falar com a Cecília Malan. Cecília, boa tarde. A crise na Venezuela ganha proporções internacionais e gera reações no mundo todo. Boa tarde, Doni. O Reino Unido declarou apoio ao governo do presidente interino Juan Guaidó e disse que as eleições ano passado na Venezuela não foram justas nem livres. O governo espanhol também já parabenizou Guaidó e perguntou sobre os planos de transição.
Apesar dessas manifestações, a União Europeia não reconheceu explicitamente o governo de Juan Guaidó, mas pediu o início imediato de um processo político que leve a eleições e disse que está do lado das forças democráticas do país. Ainda segundo o Bloco Europeu, a voz dos cidadãos que foram às ruas não pode ser ignorada. Enquanto isso, 8 países defendem Nicolás Maduro, entre eles China, Irã, Turquia e Rússia. O Kremlin criticou a interferência da comunidade internacional, declarou que Maduro é o presidente legítimo e disse que uma intervenção militar americana seria catastrófica. A Austrália expressou preocupação com a situação política, econômica e humanitária da Venezuela, mas ainda está considerando se vai ou não apoiar Juan Guaidó. Doni. Obrigado, Cecília. Falando das reações na diplomacia internacional, e o governo brasileiro reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. A repórter Raquel Porto Alegre tem as informações a respeito do posicionamento do Itamaraty. O que é que diz o Itamaraty? Boa tarde, Raquel. Oi, Doni, boa tarde para você também, boa tarde a todos. O Itamaraty informou hoje que só o ministro Ernesto Araújo, que está em Davos, fala sobre o assunto. Mas em nota oficial divulgada ontem, o governo brasileiro afirmou que reconhece Juan Guaidó como o presidente encarregado da Venezuela e que o Brasil vai apoiar política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. 13 dos 14 países que fazem parte do Grupo de Lima, que foi criado justamente para acompanhar o processo político na Venezuela e restaurar a democracia no país, já anunciaram apoio a Juan Guaidó. Só o México que se manifestou contra. Desde a semana passada, o governo brasileiro vem recebendo políticos e exilados venezuelanos, entre eles o presidente do Tribunal Superior da Justiça, Miguel Martín, que foi recebido pelo chanceler Ernesto Araújo e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Um representante do governo dos Estados Unidos participou dessas reuniões. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, descartou qualquer possibilidade de o Brasil participar de uma intervenção americana na Venezuela. Doni. Raquel Porto Alegre, obrigado pelas informações. E hoje é o último dia da participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos.